Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você já deve ter ouvido por aí a expressão que o milagre mais significativo somos nós mesmos em determinadas situações. Se não ouviu, pode estar se perguntando, mas como é que é isso, pastor? Sim, tem determinadas situações nas nossas vidas que nós pedimos um milagre. Nós pedimos a cura de uma pessoa que nós amamos, de um familiar, de um amigo. Isso não acontece. Eu estou dando tão somente esse exemplo, porque esse exemplo ele é bem significativo. E foi a partir desse exemplo que eu ouvi essa frase. Então, a pessoa sobreviver à perda de um filho jovem, que nem tinha feito 20 anos, e continuar ali pregando, continuar encontrando no Senhor a alegria, é um verdadeiro milagre para quem fica. E aqui na Bíblia, nós vimos lá no capítulo 11, de João, que Lázaro estava morto há 4 dias, e ele vai lá e ressuscita Lázaro, né? Tira a pedra. E ele diz, né? Ele diz à irmã de Lázaro, a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos pensar e refletir no sentido de que, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, não somente quando se foi colocado num túmulo que já está morto, que pode ressuscitar. Mas quando nós estamos mortos na nossa esperança, na nossa alegria de viver, quando estamos tão tomados pelo pecado. E o que é o pecado? Às vezes, quando a gente fala pecado, as pessoas logo, ai, lá vem essa história de pecado, ai, pecado. Irmãos, o pecado, ele nos tira alegria, felicidade. Vamos olhar o pecado por esse lado. Por que o Senhor combate tanto o pecado? Porque o pecado nos tira da vida plena que Deus nos deu. Por isso que o pecado é tão detestável. Ele nos tira tudo. Olha um exemplo muito simples. Quando eu não me amo, eu estou pecando. Porque eu estou deixando de viver aquilo que o Senhor me disse para eu viver, que é me amar. Me amar significa me respeitar, eu cuidar de mim mesma, eu zelar pelo meu corpo, em todos os sentidos, sabe? Eu cuidar da minha alimentação, do meu sono, exercício físico. E quando não faço isso, eu estou pecando. E o que é o pecado nesse sentido? Eu estou deixando de cuidar de mim. Isso vai me trazer prejuízos. Vai diminuir a minha alegria, a longevidade da minha vida, eu vou abreviar os meus dias, sendo que Deus tem um tanto de dias para eu viver. A parte dele ele vai fazer, mas tem uma parte que cabe a mim fazer. E se eu não fizer, eu vou colher os frutos dessas sementes do descuido, né? Da indiferença, talvez da preguiça, de não me importar, de achar que espiritualizar demais, porque eu já fiz isso, sabe? Tô lá comendo, né? Gordura. Ah, Deus, tira. Ah, Deus, quebra aí o que tá demais. Nossa, Deus, quanta ignorância minha. Ah, eu vou comer um doce. Eu gosto tanto de doce. Ah, Senhor, quebra esse açúcar aí, não deixa me fazer mal, não. Ei, eu posso comer menos. Eu posso até não comer, sabe? Eu tenho várias restrições alimentares. Eu cheguei num ponto que Deus disse pra mim, se você não mudar a sua alimentação, você vai morrer. Você vai fazer 1/3 do que eu tenho para você fazer. E por conta disso, eu perdi 19 quilos. Porque eu estava chegando num ponto, as dores vinham depois que eu comia determinadas coisas, e eu ia para o pronto-socorro. Se eu estivesse de pijama, eu ia de pijama. Eu nem abri o olho, só depois que eu levava umas injeções na veia que eu reagia de tanta dor. E eu tive que mudar. Todos têm que mudar como eu? Não. Mas eu tive. Sabe? Então eu peco se eu não me cuido, se eu tô consciente daquilo e eu continuo agredindo o meu corpo. Eu não preservo o templo que Deus me deu. Então aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que tudo tenha acabado, desmoronado, se tornado uma devastação, Jesus nos garante que viverá. Retornará à vida, retornará à esperança, terá novos começos. Então não desista, meu amado. Não desista, não perca a esperança. Há um propósito para cada vida. O propósito para a minha vida não é igual para a sua. Com bilhões de pessoas sobre a face da Terra, há propósitos diferentes. E não vamos dizer que um propósito é superior ao outro.
Amados, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A Bíblia fala, não queira ser mestre, não queira ser aquilo que Deus chamou. Não vai lá e faz por sua conta, não, que você vai ter problemas, sabe? É nós dependermos de Deus, é nós nos movermos de acordo com a vontade dele, com a direção dele, com a ordenança dele, sabe? Porque aí vai dar tudo certo. Agora, se eu quiser fazer, porque eu acho que aquilo vai me trazer status, aquilo vai me trazer... vai ser vaidade, orgulho. Isso não presta, isso nos mata. Então Lázaro sai do túmulo vivo, ainda com as faixas de pano no corpo, né? E Deus manda ele tirar. Olha só. Jesus tem poder sobre a morte, amados. Qualquer tipo de morte, a morte física, a morte nos pecados, a morte da destruição de uma vida ainda viva. E ele tem o poder de nos resgatar, de nos redimir, sabe? De nos transformar. Qualquer pessoa. Não há nada que seja difícil para ele. Mas quando eu disse, cuidado para nós não espiritualizarmos demais as coisas e acharmos que temos um bônus para sair por aí pecando. São fases da vida da gente, pelo menos da minha foi, de muita ignorância. É um processo, hoje eu estou bem melhor, mais crescida, mas até o meu último inspirar e expirar, eu vou estar crescendo. Eu vou estar aprendendo, sabe? Nós vemos muitas coisas nesse mundo que podem impactar a nossa fé. Vemos muitas coisas que podem diminuir a nossa fé, ameaçar a nossa fé. Fazer um certo jejum da mídia, de tanta coisa ruim, que aquilo mexe com a gente. É o alimento que a gente está dando para nossa mente. Assim como o homem pensa, assim ele é. O alimento que eu dou para minha mente é aquilo que vai crescer, aquilo que vai florescer, aquilo que vai dar fruto. Então eu tenho que fazer uma higiene na minha mente também. Eu vou querer ver tudo, todas as notícias negativas, eu vou ficar lá, ó, passando stories, passando reels e vou... Ai, da minha mente. Sabe? Eu preciso cuidar. Eu preciso equilibrar tudo isso. Amados, a nossa mensagem de hoje não vai ser muito longa não, tá? E aí, essa história de Lázaro tem pregações maravilhosas, tem muita coisa boa pra gente ver, né? Jesus esperou 4 dias, sabe? E aí nós estamos dispostos a esperar Jesus. Mesmo que ele demore, mesmo que a gente corra o risco de ver tudo indo embora, água subindo, enxurrada levando, o corpo apodrecendo, não restando nada mais. Temos essa fé para esperar. Quando achamos que nada vai dar certo mais, que tudo já foi, ainda assim, nosso milagre não aconteceu. A nossa mudança, a nossa promessa através da palavra de Deus, né? Que a promessa tá lá, várias promessas. E eu fazendo a minha parte, eu vou receber minhas promessas, sabe? Às vezes tem algumas promessas, né? Que um profeta vem e fala. Eu tenho promessas que eu já ouvi. Assim, você não acredita mais, mas você vai ver acontecer. Amém! Mas sabe, Jesus é esse. Mas nós temos essa resiliência. Porque nós damos trabalho para Deus. Nossa, eu já dei tanto trabalho para Deus. Eu acho que... eu rio assim porque eu tenho que rir de mim, né? Então, Deus não desiste de nós. Ainda que o nosso corpo, parece que o cabelo tá ficando branco, tá caindo uma coisa aqui, tá caindo outra coisa ali. Não importa, porque nós somos um espírito que vai estar na melhor performance no céu, amados. Então não precisamos estar estressados, não precisamos estar desesperados. Vivamos no hoje e cuidar da nossa mente. Sabe, a nossa mente é tudo, é o controle. E é aqui que o inimigo joga o passado, ansiedade pelo futuro, culpa, medo, tumulto, crise, conflito, confusão. Muito cuidado, sabe? Pedir a Deus a blindagem para nossa mente. Ainda quando nós estamos dormindo, precisamos pedir essa blindagem. Cuidem das mentes. Assim como o homem pensa, assim ele é. Levar todo o pensamento cativo ao senhorio de Cristo, a passar pela peneira da palavra de Deus, sabe? Alinhar as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e não caminharmos sozinhos.
Temos tanta ajuda. Eu sou tão ajudada. Eu já fui tão ajudada, eu sou tão ajudada. Eu precisei lançar mão, pedir socorro a muita coisa para eu caminhar na minha vida. E ainda tô vivendo isso aí, esses processos de muitas coisas não resolvidas. Muitas coisas que levariam qualquer pessoa ao desespero. Mas eu estou caminhando por fé. E vou continuar em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, compartilhe com muitos. E não desista. Para cada situação, Deus tem uma saída. Peça a Ele. Peça a Ele. Mas eu não tenho fé. Peça fé. Comece pedindo fé. Sabe? Porque Ele dá tudo. Ele dá tudo. A palavra dele diz que Ele dá tudo. Nós não temos nada. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele. Somos dependentes dEle. Viemos dEle. Somos parte dEle. Ele nos ama, Ele te ama. Mesmo que você não tenha fé. Abra a boca e peça. Sabe? Clame. Insista, não desista. Bata, insista. A Bíblia fala para nós insistirmos. Amém? Papaizinho Santo, querido, mais um dia. Mais um tempo de oração aqui. Independentemente de quando esse vídeo vai ser visto, por quem vai ser visto, em que país vai ser visto, que horas, não importa. Importante, ó Deus, que as pessoas sejam tocadas, ó Pai. Que as pessoas sejam revigoradas, cheias de esperança, Deus. Que elas tenham renovo, Deus. Que elas não desistam da própria vida, desistam de Ti, Deus. Não desistam de crer, ó Pai. Não desistam de acreditar que são amadas, que não foi gerada, chamada a vida ao acaso. Ainda que esteja dando errado. É aí que superabunda a graça. Onde abundou o pecado, veio muito pecado. Aí vem muita graça, muito socorro. Não é a lógica, papai, do mundo. Mas é a sua lógica. E que nós creamos nela. Aquele que está sem fé, aquele que está desesperado, Deus. O Senhor sabe exatamente o que cada um que está aqui em frente a esse vídeo está precisando, papai. Ah, paizinho. Que ele está ouvindo. Ele não precisa nem abrir a boca, talvez. O Senhor está vendo o desespero, o Senhor está lendo lágrimas. O Senhor está lendo o que precisa ser lido. O Senhor sonhou. Dentro da linguagem da nossa alma, do nosso desespero, da nossa angústia. E como Pai que ama, que nos fez, não desiste de nós e quer nos ver resgatados. Que assim seja, em nome de Jesus. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, para que essa mensagem viaje, atravesse o continente e chegue a quem está precisando, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.